O espaço Schengen ou espaço Schengen está em risco. A gente fala, galera, da Alemanha, que é a principal potência da União Europeia, o país mais rico do continente, anunciando que vai aumentar o controle das fronteiras, muito por conta do aumento de um crescimento ultranacionalista no continente europeu. Vai lembrar que o Olaf Scholz é um cara mais à esquerda, supostamente mais favorável às políticas de portas abertas. O que será que de fato está acontecendo na Alemanha e em todo o continente europeu? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o atentado, ou quase atentado, mais uma vez que aconteceu contra o Trump, destrinchar aqui exatamente o que aconteceu, quais são as repercussões. A Rússia já se pronunciou sobre o assunto, há suspeitas que o Irã possa ter algum tipo de participação, e sim, tem gente colocando a culpa, inclusive na Ucrânia. Por que será, galera, e quais são as consequências para a política americana? Falar um pouquinho também sobre a convocação do Putin de mais de 180 mil soldados para compor o exército russo, o que isso quer dizer exatamente nesse momento da batalha, e também, pessoal, sobre o Irã, que anuncia que não vai desistir do seu programa de mísseis, incluindo uma parceria bem importante com os russos. Para finalizar, aparentemente a paciência acabou e o Yoav Gallant, que é o responsável pela defesa, e visto como muitos como um dos mais moderados do governo israelense, anuncia que é favorável para uma invasão militar contra o Líbano agora. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na nossa introdução, de fato a gente tem um símbolo para a Europa, que é a Alemanha, o país mais rico do continente, que faz fronteira com outros 9 países, que tem pouco mais de 3.600 quilômetros de fronteira, e que representou só nesse ano, né? De um total de pedido de asilos próximo de 1,1 milhão 340 mil, a Alemanha, que é governada pelo Olaf Scholz, do SPD, um partido mais social-democrata, um partido mais à esquerda, que teoricamente é o partido mais favorável, não a política de portas abertas, né? Talvez nenhum país europeu seja favorável a essa política, mas uma política um pouco mais de aceitação de imigração, de refugiados e tal, e que teve, por exemplo, na figura da Angela Merkel, que não era uma política de esquerda, mas na época da Guerra Civil da Síria e de outras tantas questões acontecendo, em meados ali da década de 2010, na Síria, no Afeganistão, fez uma política de atração de quase 1 milhão de refugiados. Sim, a Alemanha, né, na época, Angela Merkel, ela falava que a Europa, ela tinha uma responsabilidade ética sobre, por ser um continente um pouco mais rico, com um pouco mais de condições, de atrair refugiados, de atrair imigrantes, inclusive a lembrar, tá? Que para alguns países que sofrem tanto com uma carência de mão de obra, principalmente mão de obra adulta, por conta de um envelhecimento populacional, para a população, aliás, para trabalhos um pouco mais braçais, que geralmente a população europeia não está tão disposta a fazer, pode até ser um pouco benéfica economicamente. Mas a resposta que acontece a isso, principalmente para os mais nacionalistas, é a questão de perder a identidade cultural, segundo algumas análises, né, desses mais nacionalistas, o aumento da violência, dos casos de violência contra a mulher e coisa que vale, né? Enfim, e até mesmo os atentados terror, taranã, que há muita assimilação, segundo esses ultranacionalistas, da entrada de imigrantes com esses acontecimentos. Então a gente teve a Angela Merkel fazendo essa política de atração e isso virou um símbolo para a Alemanha. E olha que a Alemanha, galera, se você for fazer uma análise histórica, nem é das principais responsáveis por tudo o que acontece no continente africano e também no continente asiático. Grande parte da responsabilidade mora no imperialismo europeu, do final do século XIX ou talvez até antes, né? Se a gente pegar lá o colonialismo mesmo do século XV e século XVI.
Fato é que foi feito pelos europeus uma política de colocar etnias rivais no mesmo território, motivar conflitos, motivar disputas mesmo, né? Seja do ponto de vista religioso, do ponto de vista étnico. Dividir para conquistar é mais fácil enfraquecer a população local, para de fato desenvolver um sistema imperialista neles, e por isso que a Alemanha, que lembrando, nem ficou com as melhores terras, nem com as maiores porções, isso fica a cargo da França e da Inglaterra, achava que tinha uma certa responsabilidade histórica. Então a Alemanha, ela carrega um peso. Ela carrega um peso, por exemplo, de ser talvez uma das grandes precursoras, uma das defensoras do chamado espaço Schengen, ou do espaço Schengen. Um acordo que foi firmado lá na década de 80, que geralmente as pessoas confundem com a União Europeia. É um espaço que ele permite a livre circulação de pessoas e serviços. Então, por exemplo, se a gente for pegar grande parte dos países da União Europeia, hoje são 28 países, também fazem parte do espaço Schengen, mas não é uma coisa obrigatória. Vou dar um exemplo para vocês. A Itália é um país que está na União Europeia e também está no espaço Schengen. Se algum italiano, enfim, quer entrar, por exemplo, na Suíça, a Suíça é um país que não está na União Europeia, mas a Suíça faz parte do espaço Schengen, então poderia entrar, por exemplo, livremente no país. Em compensação, se um italiano quer, por exemplo, trabalhar na Romênia, trabalhar na Bulgária, são países que não estão no espaço Schengen, mas estão na União Europeia. Então, o italiano ele teria facilidade de entrar na Suíça, mesmo não fazendo parte do bloco europeu, mas não teria facilidade de entrar na Romênia e na Bulgária, por exemplo, porque não faz parte do espaço Schengen, tá? Então, a ideia é de uma fronteira aberta, livre circulação de pessoas e serviços e trabalhadores. E você até pode, dentro desse acordo, fazer uma política de aumentar a fiscalização de fronteiras, aumentar ali os postos ali, né, tanto para veículos, pessoas, só que geralmente isso é feito em casos assim extremos, numa situação de pandemia, numa situação de crise econômica, de aumento dos casos de terror taranã, espalhados pelo mundo, né, ou pelo menos no continente europeu, e é isso que a Alemanha está fazendo agora. Ela anunciou que ela vai aumentar a fiscalização dos postos. Inclusive, isso vem muito na esteira de um crescimento de uma direita nacionalista, que eu venho falando para vocês nos vídeos. A gente pode pegar o Donald Tusk, por exemplo, o Geert Wilders, por exemplo, a Giorgia Meloni, por exemplo, também na Itália. São uma série de lideranças da Europa que vem aumentando essa narrativa anti-imigração, esse movimento nacionalista. E isso também vem pegando na Alemanha. Talvez essa medida venha num contexto que, nesse momento, tem a ver com o crescimento da alternativa para a Alemanha. É um grupo, cara, conhecido por ser também um grupo extremo nacionalista, anti-imigração, anti-islâmico, até mesmo eurocético, né? A alternativa para a Alemanha, ela teve a maioria dos votos, por exemplo, na Turíngia e também na Saxônia. Muito possivelmente não vai conseguir formar governo, porque precisa ter uma coalizão parlamentar e tal, mas convenhamos que quase 30% dos votos, e com possivelmente nas eleições que vão acontecer no futuro próximo, também tendo alternativa para um crescimento da alternativa para a Alemanha, é óbvio que se impacta. E talvez Olaf Scholz seja, até porque ele sucede a Angela Merkel, que era conhecida como a mãezinha da Alemanha, ou a mãezinha da Europa, ela se propunha, né? Claro que tinha todos os problemas, tá? Mas ela era vista como uma pessoa que, apesar de ser de uma direita, cristã, conservadora, ela ouvia, por exemplo, ela foi uma das chanceleres que foi responsável, por exemplo, do casamento homoafetivo. Ela falava, olha, eu sou contra, mas eu sei que é uma demanda da sociedade alemã, então vamos colocar aqui para votação, e foi aprovado, entende? Então ela era vista como uma liderança da União Europeia, inclusive tinha uma boa intermediação com o Putin, só que o Olaf Scholz ele não goza da mesma popularidade, e o SPD, que é o seu partido, vem caindo drasticamente nas pesquisas. O que eu vejo isso é uma tentativa de aumentar a popularidade com uma política de controle da imigração para barrar o crescimento da alternativa para a Alemanha. Se vai dar certo ou não, galera, convenhamos que é muito difícil a gente saber. Mas percebam, como eu falei para vocês, que é um movimento que acontece não só na Alemanha, mas a Alemanha é um símbolo, claro, né? Mas em todo o continente europeu. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligado ao atentado ou quase atentado que aconteceu contra o Trump. Sim, professor, já falou sobre isso. Não, foi mais um dessa vez, tá? Dessa vez a gente teve ali numa região próxima na verdade, né, no campo de golfe, em West Palm Beach, na Flórida, onde o Trump estava disputando um campeonato, tiros que foram ouvidos, e aí não se sabe exatamente, né, parte das informações colocam 400 metros, 450 metros, mas foram ouvindo alguns tiros. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, lembrando que é lei, tá? Legislação nos Estados Unidos, Serviço de Inteligência e o FBI, eles têm que se coordenar para proteger os candidatos à presidência da República nos Estados Unidos. Ali a gente teve agente lá do Serviço Secreto e tal.
que pularam em cima do Trump, tentaram proteger, mas aparentemente, né, não teve mais risco. Depois que os tiros eles aconteceram, houve uma perseguição, encontraram o Ryan Weasley, que era um senhor, né, enfim, um adulto de 58 anos, vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho, mas que deixou para trás ali uma 47 câmeras e mochilas, e aparentemente depois que começaram a fazer as investigações, ele começou a prestar os devidos esclarecimentos, a gente não tem ainda noção do porquê que isso aconteceu, porquê que os tiros eles foram disparados, mas de novo, nossa, né, galera, a gente teve aí há poucos meses atrás uma questão de um quase atentado que, né, passou pertinho ali da cabeça do Trump. Tanto que o Biden ele respondeu sobre isso, falou que ele exige que o serviço de inteligência tome um pouco mais de cuidado, contrate mais homens, a Kamala Harris também, o Tim Walz também, que é o vice da Kamala, postando ali, não, a gente é a favor da paz, na política e tal, né? Aparentemente, quando aconteceu o atentado, ou quase atentado, o Trump, ele deu uma risadinha, falou assim, não, imagina, poxa, eu tô bem aqui, poxa, justo agora eu quero fazer um birdie. Birdie, pra quem não sabe, no golfe, né, é uma jogada em que você meio que supera a meta que você tem de número de tacadas para conseguir acertar uma bola e você ter um pontinho negativo, né, quantos menos pontos, enfim, não vou explicar a regra do golfe aqui também porque eu não sou um especialista. Mas você falou, poxa, tava quase num birdie e tal, e acabei falhando na minha missão, né, ou seja, aparentemente foi uma coisa que não mexeu muito com a cabeça do Trump, que falou que vai continuar fazendo ali os seus comícios, nos seus eventos, tudo tal. Mas ele deixou bem claro que isso faz parte de toda uma narrativa, de uma retórica cada vez mais agressiva dos democratas, seja do Biden, seja da Kamala Harris, tá? Se isso vai influenciar de novo no processo eleitoral, é muito difícil a gente saber, temos que aguardar novas pesquisas que vão acontecer. Esse cara que prestou os seus esclarecimentos, depoimentos, o Ryan Weasley, ele é um senhor, como eu falei para vocês, de 58 anos, e que, assim, talvez o mais importante que possa ter a ver com o contexto que está acontecendo é porque ele era um grande apoiador da Ucrânia. Inclusive, por coincidência, ou não, teorias da conspiração, né? Por favor, hein, para com isso, hein? Ele foi entrevistado pelo New York Times, mídia super importante nos Estados Unidos, o ano passado, porque em 2022 ele esteve lá na Ucrânia, participando de recrutamento, principalmente de soldados afegãos que tinham fugido do Afeganistão à época que o Talibã reconquistou o poder, tudo tal. Ou seja, é um cara totalmente engajado em discurso para a Ucrânia. E, galera, convenhamos que a gente teve declarações muito fortes, recentes. Seja com o Vance, por exemplo, que é o vice do Trump, falando que o Trump tem sim uma proposta de paz para a Ucrânia, que fala em não ceder mais, não dar mais dinheiro para a Ucrânia, enquanto não houver um início do processo de negociação com o Zelensky, e que o Zelensky teria que aceitar ceder pelo menos 20% do seu território, que mais ou menos coincide hoje com as regiões que estão invadidas pela Rússia. Ou seja, o acordo de paz do Trump, pelo que deu a entender, segundo o Vance, né, que é o seu candidato a vice ali, seria ele aceitar negociar com o Putin, ceder todos os territórios e, em troca, praticamente ter uma garantia. E também não participar da OTAN, tá? Ter a garantia por parte do Putin e do Trump que não teria mais uma nova invasão. Não acho, né, de novo, que o Zelensky vai aceitar, e acho que seria até considerado uma derrota, claro, para a Ucrânia. Então, talvez, por conta de todo esse discurso, de novo, estou especulando porque não tem confirmação, tá? Mas por todo esse discurso que mostra que a Kamala Harris e o Biden seriam melhores para a Ucrânia do que exatamente o Trump, possa ter acontecido esse atentado. Claro que há outras especulações também. A gente não pode esquecer, por exemplo, que o próprio serviço secreto, junto com o FBI, eles já falaram que o Irã ele tem um plano para eliminar o Trump. E esse plano existe pelo menos desde 2020, quando a gente teve a ação do Trump lá no Iraque, que matou o general Soleimani, que era o líder militar iraniano, o número 1, que coordenava todo o chamado eixo da resistência. Desde então, o Irã promete que a resposta vai acontecer contra o Trump, e o serviço de inteligência falou que o Irã poderia ter algum tipo de participação em algum atentado que aconteceria nos Estados Unidos contra o Trump ainda em 2024. Ou seja, mostra uma falha do sistema de segurança, mostra uma falha do FBI, mostra uma falha de quem, galera? Mas, de fato, assim, pelo que a gente está para perceber, né, o Trump ele está sendo bastante perseguido. O Peskov, que é o porta-voz do Putin, ele se pronunciou sobre o assunto. E ele deu aquela cutucadinha, né? Ele falou assim, olha, brincar com fogo tem as suas consequências. Quando a gente teve o repórter perguntando se isso desestabilizaria os Estados Unidos, falou assim, olha, para mim, tanto faz, né? Isso é problema dos Estados Unidos. Porque, embora a gente monitore a situação de toda a política americana, do poder militar americano, isso condiz somente com a política dos Estados Unidos. Mas mostra um país
polarizado. E aí, galera, será que tem alguma coisa por trás desses atentados contra o Trump? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, galera, bem relevante, está acerca do Pezeshkian. Para quem não sabe, é o novo já faz um tempinho também, né? Que era desde a morte do Raiz e tal, a ascensão do Pezeshkian, que é o novo presidente do Irã. Ele foi visto como um presidente mais reformista, que no passado, inclusive, já falou que era contrário às sanções dos Estados Unidos contra o Irã, que buscaria uma política de aproximação, mas a gente não teve grandes mudanças. E é natural que não fosse ter mesmo, porque a figura do presidente, ela não é uma figura tão importante quanto a figura do Ayatollah, o Ayatollah Khamenei hoje, que aí sim é muito mais relevante para a política do que exatamente para o Pezeshkian. Ou seja, quem manda de fato não mudou. Por isso que a política não teve grandes alterações. Mas houve uma contestação por parte de um suposto acordo que o Irã está fazendo com a Rússia. Na verdade, o acordo ele vai acontecer. A gente não sabe como que ele vai ser, mas ele vai acontecer. Palavras do Irã e palavras da Rússia também. Mas o Ocidente coloca, até vendo com certo perigo, que o Irã está recebendo tecnologia nuclear dos russos para auxiliar no seu programa nuclear e muito possivelmente fornecendo mísseis de curto alcance, fornecendo os drones kamikazes. O Irã nega, a Rússia também nega, tá? Mas também não explicita exatamente como que é esse tipo de acordo. O Ocidente demonstrou tanta preocupação que a própria reunião que aconteceu no final de semana entre o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, junto com Biden, também foi para discutir a questão da cessão dos mísseis de longo alcance para a Ucrânia. A gente não sabe ainda se vai ser cedido ou não. Algumas fontes indicam que sim, outras indicam que o Biden talvez não esteja tão disposto assim. A gente fala, né, quando surgirem mais novidades. Mas, por exemplo, o Keir Starmer, saindo da reunião com o Biden, ele já vai se reunir com a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, que geralmente a Itália é visto como o país que mais se aproxima do Oriente Médio, que mais tem uma interlocução com os iranianos. Então, talvez seja para discutir exatamente como que são os moldes dessa, enfim, parceria entre Rússia e Irã. Só que daí ele foi contestado e falou assim, olha, vamos deixar bem claro, o Irã nunca vai abrir mão do seu programa de mísseis. Porque se a gente abrir mão, o Israel vai bombardear o país, assim como faz com Gaza. Inclusive, quando ele foi questionar, ele falou assim, olha, primeiro desarmem Israel para depois fazer a mesma exigência para o Irã. Senão, não tem o mínimo sentido. E, galera, de fato, convenhamos, né? Numa política de dissuasão, talvez se o Irã não fosse uma potência militar regional, talvez coisas mais pesadas já tivessem acontecido contra o país. A gente teve também, pessoal, um pronunciamento bem importante do Putin, anunciando a convocação de mais 180 mil militares, 180 mil soldados. Só que, calma, não de maneira obrigatória, vamos colocar assim. Ele abriu vagas para voluntários, claro, pagando um soldo bastante significativo e gerando ainda mais gastos públicos, lembrando que a Rússia está gastando grande parcela, né, do seu PIB também no setor de defesa, no setor militar. Isso vai fazer com que a Rússia tenha hoje 2,38 milhões de militares, sendo que a ideia é que tenha 1,5 na ativa. Os números, eles são muito discrepantes com os números da Ucrânia. E, aliás, até o próprio Sirkis, que é o chefe da inteligência, aliás, o chefe militar da Ucrânia, falou sobre isso. A Rússia tem mais equipamentos, tem mais munições, tem mais homens, tem, enfim, né, uma grande chance aí de ganhar o conflito frente à Ucrânia. Por isso que está desesperado pedindo ajuda de mísseis ocidentais, equipamentos, financiamento e coisa que valha. Com isso, galera, a gente não pode esquecer, né, que a gente já teve convocações desse tipo no passado, inclusive uma que foi uma convocação de fato obrigatória. Alguns russos até fugiram do país, né, dentro daquele contexto, porque, de novo, uma coisa é você trazer voluntários, ou seja, o cara que quer receber um soldo, se voluntariar para a guerra, outra coisa é você convocar reservista. Eu sou um reservista do Exército Brasileiro. Imagina se o Brasil entra em guerra, eu sou convocado para a guerra. Vou ter que abrir mão do meu trabalho, vou ter que abandonar minha família, coisa que eu não quero fazer, né? Talvez a insatisfação aumente bastante em relação ao presidente. O Zelensky também mudou recentemente a sua política de convocação, o que mostra que os dois lados estão precisando de homens. E para finalizar, pessoal, a gente teve uma notícia bem importante porque pode dar um indicativo perigoso para os próximos dias. Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, ele geralmente é visto como o cara um pouco mais centrado do governo Netanyahu. Tanto que ele já foi até afastado como o ministro da Defesa, isso quando ele teceu críticas à reforma judicial que Israel fez
lá no ano passado, só que no final das contas, aliás, foi nesse ano, né? Esse ano, tá? Só que no final das contas, ele teve que voltar porque a população gostava dele. O Yoav Galan, por exemplo, ele critica a postura do Benjamin Netanyahu de pensar primeiro na manutenção do corredor Filadélfia, do domínio da faixa de Gaza, para depois pensar na questão dos reféns. Então, geralmente, ele é visto como um cara um pouco mais moderado pela comunidade internacional. Ah, entendi, o Ricardo falou que ele é moderado. Não falei isso, tá? Eu falei que ele é visto como um interlocutor melhor para a comunidade internacional. Só que a gente teve nos últimos dias um ataque forte dos Houthis no centro de Israel. A gente teve 2 milhões de pessoas entrando em abrigos, não houve feridos nem mortes, tá? Pelo menos nas informações preliminares. E também ataques feitos pelo Hezbollah, que pegaram em 10 pontos diferentes das Forças Armadas israelenses. E aí o Galan falou, olha, a gente não tem nada contra o Líbano. Na verdade tem, né? Algumas disputas ali das fazendas Shiba, pontos de pesca no litoral, tem sim, tá? Mas assim, não para entrar em guerra, pelo menos não no momento. Mas temos contra o Hezbollah. E já que o Líbano aceita a existência do Hezbollah, que é um grupo aliado dos iranianos e que prega a eliminação do Estado de Israel, nada mais justo do que a gente fazer ofensivas contra o Líbano. Então sim, eu, ministro da Defesa, que tenha uma voz importante para deliberar sobre essas questões e ter um pouco mais de apelo frente à população israelense e à comunidade internacional, sou a favor de um ataque contra o Líbano para a eliminação do Hezbollah. Com isso, ganha apoio na sociedade israelense, porque se perguntar para o Ben-Gvir, Smotrich e Benjamin Netanyahu, talvez a ofensiva já tivesse até acontecido, né? Mas ganha força na sociedade israelense uma ofensiva contra o Líbano. E aí, pessoal, será que isso muda o patamar do conflito? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.